Fala galera motivada, aqui é o Motiva Podcast, podcast que vai ensinar, inspirar e motivar você, empresário, a alavancar o seu negócio. Eu sou Daniel Felipe e hoje eu estou motivado a aprender muito com o nosso convidado especial sobre atendimento ao cliente. Eu sou Ronaldo Rames e eu estou motivado a entender por que um atendimento especial pode ser um diferencial para o negócio do seu supermercado. Eu sou Diego Moura e estou motivado a falar sobre atendimento em supermercados. Então, pessoal, no episódio de hoje, a gente está aqui com ele, Diego Dinossauro, e que já veio no podcast e nos deu a honra de participar mais uma vez para a gente falar sobre atendimento campeão. Como que o atendimento da sua equipe ao seu cliente pode ser um diferencial para brigar com as grandes redes, para fazer com que o seu supermercado se diferencie da concorrência. Como que o cliente vai se tornar fã do seu supermercado através do atendimento especial que ele está recebendo. O Diego Dinossauro, nós vamos aproveitar ele durante cerca de 1 hora aqui, e esse episódio vai ser tão bom que você vai poder pegar o episódio e vai poder compartilhar com a sua equipe, vai servir como um treinamento de atendimento para os colaboradores do seu supermercado. Mas antes, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Carvão Curupá, 07 Uniformes e Nova Atacadista. Diego, obrigado mais uma vez por ter participado com nós desse segundo episódio que você está participando, né? E conta pra nós um pouco das experiências que você teve no supermercado, as trajetórias que você já passou, pelas redes que você já trabalhou um pouco. Conta aí pra gente, por favor. Primeiro eu quero dizer que se ele me chamar de novo de dinossauro, eu vou defenestrar ele. Pra quem não sabe o que é defenestrar, é jogar pela janela. Aprendi com um amigo meu, porque ele me ameaçou. É alto aqui, Pessoal, é alto. Pra quem ficar até no final do vídeo, a gente vai contar o motivo do apelido do Diego ser Diego Dinossauro, tá? Os mais chegados já chamam o Diego de dinossauro, agora todos irão chamar de Diego Nem que dinossauro. ele me jogue pela janela e eu não sobreviva, mas eu vou fazer isso pelo bem do podcast. Tá bom, depois eu te acerto. Mas vai lá, Diego, conta um pouco das tuas experiências e das grandes redes que você já pôde participar. Então, né, como a gente conversou antes, eu comecei muito jovem em supermercado, comecei como ajudante de faz tudo. Na sequência eu fui para o açougue, aprender a função de, na época a gente chamava de assistente, né? Isso era em São Francisco, né, Diego? Isso em São Francisco do Sul, lá na Enseada. Trabalhava na praia. Então, desde lá eu aprendi a importância sobre o atendimento ao cliente. O meu primeiro patrão, ele se chamava Newton André Reicher. Era um alemão, lá de Marechal Cândido Rondon, e ele tinha um supermercado, e ele foi o primeiro que me levou para fazer um curso de vendas. Eu tinha 15 anos quando eu fiz o primeiro curso de vendas. E ali eu percebi a importância do atendimento ao cliente. Então, ele me incentivou muito, desde novo, a atender bem. Então, na sequência, eu fui açougueiro, depois eu fui fiscal de caixa. Nessa mesma loja? Não. Qual era o supermercado desse? Então, vamos começar. No supermercado Gabi, eu era assistente de faz tudo e tive a chance de aprender como ajudante de açougue. Aí me apareceu a oportunidade para trabalhar um pouco mais perto de casa e já para ser ajudante de açougueiro. Daí, na época, o salário era R$360, mais a insalubridade, mais o férias, 10º, e para quem era guri, isso era um baita de um salário. Tava grandão. Aí eu já estava motivado a atender bem, não precisava mais muito curso. E eu lembro que na época, nesse mercado que eu trabalhava, tinha uma campanha para o melhor atendente, para quem fazia melhor e tal, e o voto era do cliente. Como era um mercado de bairro, e os clientes eram clientes que estavam ali com a gente a semana toda, o mês todo, sempre estava na loja. Então os clientes iam e votavam mesmo. E daí na época eu fiquei em segundo lugar. Aí eu fiquei tão triste de ficar em segundo lugar. Daí lógico, todo perdedor ele quer achar um motivo pelo qual perdeu. Daí eu comecei a fuçar. Daí eu tinha uma tia que ia todo dia no mercado e não votava em mim. A culpa é da minha tia que não votava em mim todo dia. A culpa é da tia dele. Mas olha que gancho interessante. É a primeira vez que eu vejo um supermercado fazer um teste com os seus colaboradores, né? Mesmo sendo mercado de bairro, mas era algo para capacitar e incentivar também os colaboradores a atender melhor, a oferecer mais produto, né? Prestar um bom atendimento, que é o episódio de hoje, né? Isso nós estamos falando lá no ano de 2000, né? Isso. Então já se faz 25 anos. E atendente de açougue, daí
Daí fui para açougueiro. Açougueiro, já tinha título, aí eu mudei de cidade, fui para Joinville. Daí fiz a entrevista Qual lá que no era o supermercado supermercado Albino, Ah, lá Albino. no Guanabara. Muito Albino conhecido. tem fama de vender bastante, hein? Vendi, na época vendia muita carne. Quando abri o supermercado no sábado, tinha uma fila assim de umas 30 pessoas que entravam e já iam para a fila do açougue. E aí se alguém furasse a fila do açougue, era o açougue que vendia muito. Então a fila que ficava fora do supermercado, sábado de manhã, já era para ir para o açougue. Daí eu já fui como açougueiro. Aí eu tive vontade de voltar para minha cidade, que era São Francisco do Sul. Aí eu consegui um emprego no supermercado Barão. O supermercado Barão hoje já é extinto, o fundador já faleceu há alguns anos, o seu Arci Machado. E daí eu fui como açougueiro. Trabalhei lá como açougueiro 1 ano e acho que quase 2 anos. Aí eu não sabia, ninguém sabia. O patrão ele ficava escondido atrás do açougue, onde ficavam os escritórios na parte de cima. Então ele ficava escondido e ficava olhando pela fresta da janela os açougueiros atendendo o público, como é que estava, porque o açougue era o carro-chefe, vendia muito açougue. Era fila, final de semana, o dia todo de fila. E o patrão ficava olhando, e daí ele notou que eu atendia bem, era um rapaz trabalhador, esforçado, e atendia muito bem os clientes, que eu realmente gostava do que fazia, eu amava o que fazia, eu amo trabalhar com o público, eu amo pessoas. Então, para mim é algo muito natural, é que eu gosto de pessoas mesmo. E ele percebeu isso e me deu a oportunidade de ir para frente de caixa, trabalhar na frente de caixa. Ele achou que eu tinha potencial e que eu poderia servir melhor a empresa. Fiscal de caixa. Fiscal de caixa. E daí, na época, houve um espanto, sair de açougueiro para fiscal de caixa, não faz sentido. Na época eu não sabia nem ligar um computador, não tinha nem acesso a computador, nada. Né? E o fiscal de caixa tem que ter um certo conhecimento, porque mexe com as maquininhas de cartão. Mais Né? tecnologia. Tem os caixas, fechamento de caixa e tal. E daí ele apostou e deu certo, graças a Deus deu certo. Fiz mais alguns cursos de venda, fui trabalhando em cima disso. 1 ano depois me tornei encarregado de frente de caixa. Daí trabalhei mais um período e houve uma oportunidade para ir trabalhar em Itapema, na loja de Itapema, onde hoje é a loja do Comprão. Se eu não me engano, foi a 4ª loja do Comprão. Comprão Super Coque. O Coque, aham. Então eles tinham uma de loja beira, lá perto da BR, beira da areia, aquela perto da... Na beira-mar, na verdade. Beira-mar O mesmo. Barão, na época, ele tinha 2 PDVs, né, 2 checkouts, que ficavam virados para praia. Abriram lá e fizeram um fundo para praia, um alquim de bebidas e tal. Então era essa loja ali. Daí eu fui como gerente de loja. Daí eu trabalhei 1 ano lá. Não tive uma experiência positiva como gerente, eu era muito jovem, tinha 23, 24 anos na época, foi bem pesado. Peguei supermercado fechando, porque foi vendido o supermercado para a Rede Coca, então peguei essa transição. Foi uma época bem difícil, assim, profissionalmente. Aí, quando foi vendido para o Coque, eu tinha aceitado a proposta para trabalhar no Mano Rude. Era para ser gerente de loja, como não tinha tido experiência boa, eu aceitei a vaga de subgerente. Daí inaugurei a loja do Mano Rude como subgerente. A loja que o pessoal chama lá em Navegantes de aeroporto, porque fica nos fundos do aeroporto. Então fiz um trabalho lá também com atendimento. O povo de Navegantes é um povo maravilhoso. Pensa numa cidade boa de trabalhar, um povo acolhedor, um povo falador, um povo alegre. Fiquei 1 ano lá. E daí de Navegantes surgiu uma oportunidade para trabalhar na Amorim Consultoria. A Amorim Consultoria fazia implementação de sistema. É o sistema Logos, sistema para supermercado. ERP. É um ERP completo. E me surgiu a oportunidade de trabalhar com eles. Trabalhei 1 ano com eles na implementação de sistema. Mas aí tinha um porém, tinha que viajar, sair na segunda-feira de madrugada de casa, às vezes voltasse ou sexta-feira à noite ou sábado de manhã, e eu optei voltar para supermercado. Aí da Amorim Consultoria eu fui trabalhar no supermercado Zanetti, que acabou depois de 1 ano foi absorvido, fui vendido 2 vezes já em supermercado. É a segunda vez que eu fui vendido. Zanetti vendeu para o Rancho Bom. Aí eu fiquei como co-gerente do Rancho Bom. Nós tocávamos lojas em Jaraguá do Sul, né? Em Jaraguá do Sul. Daí nós tocávamos a loja em 2 gerentes no início, era o Vildemar e eu. Aí no Rancho Bom, eu trabalhei naquela loja ali de 2013 a 2017. Aí ali foi muito gostoso, porque o povo de Jaraguá é um povo muito acolhedor, um povo educadíssimo, um povo trabalhador. Daí trabalhei esse período ali e fui trabalhar daí em Pato Branco. Teve uma inauguração de loja lá do supermercado Brasão. Eu fui convidado para ser gerente de loja lá. Lá em Pato Branco daí? Lá em Pato Branco. A família da minha esposa é de Pato Branco, então daí, quando surgiu a oportunidade de morar um período lá, ela ficar perto da família, eu topei. Era uma loja muito bonita, loja linda na Zona Sul, que hoje foi vendida para o Superpão também. Não existe mais o Brasão lá em Pato Branco.
E daí de Pato Branco não me adaptei, a cidade muito fria, a cidade... É diferente da nossa cultura catarinense. É diferente um pouco da nossa cultura catarinense, o povo é um povo mais fechado, não sei se por ser uma cidade mais fria, não sei qual é a teoria, mas é um povo trabalhador, um povo honesto, bom, mas não me adaptei muito, não consegui... E a gente brinca muito, né, Ronaldo, que o Diego é um ser gostável, né? É um ser gostável, ele foi num ambiente que é um pouco mais retraído, ele não se sentiu gostável. Pode ser. Não conseguiu se conectar, mas faz parte, não é sempre que a gente consegue se conectar mesmo. E é assim que a vida funciona. E daí eu optei em voltar para Santa Catarina. Daí eu fui trabalhar para o Hiper Mais. Também em Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul também. Eu era gerente de loja, trabalhei 2 anos e meio em Jaraguá. E aí aceitei a proposta para trabalhar para a Rede Queluz como gerente de operações. Daí trabalhei 1 ano como gerente de operações e os outros 2 anos como gerente de vendas daí. A gente montou a estrutura de televendas nas lojas e eu tocava o time de televendas. Onde que tu entrou na área que está atualmente, né? Onde eu entrei na área que estou atualmente, que é a venda de atacado. O Diego, então, tu pode dizer que em termos de supermercado tu fez primário, segundo grau, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, porque passou em diversas áreas do supermercado, né? Essas são palavras minhas. Não sei se nesses termos, mas sim, é bastante experiência, são 23 anos de supermercado. Passei em vários setores, quase todos os setores, porque quando se torna gerente de loja ou você entra para dentro do setor e entende ele, ou você fica um gerente vendido. Daí você cai fora rápido. Cai fora rápido, você não performa. Então, para chegar a gerente de operação, eu tive que ser um bom gerente. Para ser um bom gerente, eu tive que ir a fundo dentro de todos os setores. E é isso aí. Ô, Diego, e aproveitando, né, você mais de 20 anos no mercado, já trabalhou em diversos setores e diversas regiões diferentes. Então, acompanhou culturas catarinense, cultura paranaense, meio oeste catarinense, litoral catarinense, que há cultura bastante diferente, né? E nota-se que nesses períodos que a gente vem participando cada vez mais, o atendimento ao cliente, em vez de ele melhorar, é percebido que ele vem piorando. Não sabemos se é falta de treinamento, se é falta de capacitação, mas na tua opinião, da tua experiência que você teve e hoje como cliente desse mercado, um bom atendimento faz diferença? Você acha que você atender bem um cliente faz de fato ele voltar, além de preço, qualidade, produto? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta que o bom atendimento fideliza o cliente. Eu, enquanto gerente de loja, eu fazia questão de parar na loja, cumprimentar o cliente, apertar a mão, perguntar se encontrou tudo que procurava, se está tudo de acordo. E eu percebo que a gente vai criando relação, vai criando esse vínculo com o cliente e o cliente volta e cria uma facilidade no cliente te alertar sobre alguma dificuldade ou alguma coisa errada na tua loja. Então, quando tu cria essa proximidade com o cliente, ele toma liberdade, porque o cliente que não está satisfeito, muitas vezes ele não reclama, ele só não volta. Então, quando tu consegue essa proximidade com o cliente, quando você consegue trazer o cliente para próximo, você cria você acaba criando amizade. Eu cheguei a ganhar, eu ganhei uma vez uma tábua de carne de um cliente, porque toda vez que ele vinha na loja, eu parava na loja, cumprimentava ele, ou às vezes estava na fila do açougue, perguntava se precisava de alguma ajuda. Algumas vezes eu mesmo fui no açougue atender cliente, porque imagina, pega um sábado de movimento, a fila grande. Como eu tinha experiência em açougue, eu ia lá no açougue, ajudava a atender, ia na padaria, ajudava a atender. Então, o que traz? Traz proximidade com o cliente percebe que você está junto, o interesse é atender bem. Então, quando tem qualquer problema na loja, qualquer assunto, o cliente não vai na rede social reclamar, ele não vai deixar na caixa de sugestão, ele vai lá no gerente e vai conversar com o gerente. Se você está de prontidão para atender, você vai criar vínculo com essa pessoa. E na tua opinião, o atendimento, não só em supermercado, mas o atendimento das pessoas nas lojas físicas, ele realmente tem piorado, como eu particularmente tenho essa impressão, Diego? Eu tenho a mesma impressão. Tenho visto cada vez mais as pessoas hoje, mal e mal, dão um bom dia. E quando dão um bom dia, elas não dão um bom dia. Porque quando a gente dá um bom dia para alguém, a gente está desejando que a pessoa tenha um bom dia, uma boa tarde, que tenha uma boa tarde, boa noite, que tenha uma boa noite. Então, quando você fala para a pessoa assim, bom dia, não está desejando nada. Acontece, mas valia dizer para a pessoa que você tem um mau dia desse jeito. Então, percebe-se que já, de partida, a energia já está ruim. Parece que tem caído, sim, a qualidade no atendimento. A gente saiu de um bom dia, que era antigamente, para participa do Clube de Desconto? CPF na nota? Não, e quando fala a palavra CPF na nota, a frase toda, CPF na nota, ainda é muito, porque geralmente eu vou no mercado e você fala assim, CPF...
E parou pro play. E esqueceram do bom daí dia, que era o mínimo, né? Daí eu sou engraçadinho e pergunto assim, não, eu tenho CPF sim. Daí eles, não, quer CPF na nota? Ah, tá, desculpa, é que eu não tô acostumado com isso. Ô Diego, e por que, na tua opinião, que o atendimento tem caído? A qualidade é cultural? As pessoas perderam a vergonha, perderam o respeito? Qual que é a tua opinião? Sei que é polêmico falar isso, mas... Não consigo entender a causa, porque no meu cerne, quem trabalha com atendimento tem que trabalhar feliz. Não é feliz trabalhar com atendimento, tem muita vaga na indústria. A gente sabe que o supermercado hoje é difícil ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, a gente sabe disso. Mas se você vai fazer com... Você é obrigado a fazer de qualquer maneira, você precisa do emprego, como eu precisei, todo mundo precisa. Então que faça bem feito, faça com alegria. Não entendo por que as pessoas hoje não trabalham com alegria e perdem grandes oportunidades. Eu vou te dar um exemplo. Eu era fiscal de caixa no supermercado Barão e tinha uma menina que falava inglês. Era uma menina de 17 anos e ela fazia aula de inglês e naquela época era muito normal atracar os navios no porto e o pessoal... Do navio, os trabalhadores, vir nos supermercados e comprar chocolate, uísque, por causa da transformação do dólar ali, era muito barato isso para eles. Então eles iam comprar, só que tinha dificuldade porque eles não falavam a nossa língua. Então a língua comum em inglês, a menina falava inglês e ela estava atendendo um cliente no caixa dela e atrás do caixa dela, a outra menina estava tendo dificuldade com uma dessas pessoas. Eu não sei se o rapaz parecia ser chinês ou filipino, mas ele falava inglês. E a menina estava tendo dificuldade e a menina da frente, ela percebeu que o cliente estava falando inglês com a menina e a menina não estava entendendo, a menina de trás. Ela pediu licença para o cliente que estava no caixa dela, se ela poderia ajudar a colega. Daí o cliente autorizou, ela virou, pediu para a colega se podia ajudar. A colega autorizou, a menina conversou com o rapaz, entendeu o que ele queria, disse para a operadora de caixa que o cliente queria, resolveu ali, deu tudo certo, agradeceu. Voltou no caixa dela, o cliente que estava no caixa dela ficou muito impressionado. E ele era um diretor da Usinor, que é uma empresa, uma metalúrgica gigante, que tem uma multinacional, e tem uma operação em São Francisco do Sul. Esse diretor deixou o cartão para a menina e disse, você pode me procurar, isso acho que era uma quinta, sexta-feira, pode me procurar na segunda-feira, pode me mandar mensagem, aquele tempo dando mensagem, pode me ligar, que a gente vai conversar, possivelmente eu tenho uma oportunidade para você. Então, para ver como o bom atendimento, ele faz a diferença. Porque a menina não deixou aquele cliente na mão, ela pediu licença para ele, foi educada, ajudou a colega e voltou para fazer o trabalho dela. Uma menina de 17 anos. E talvez ela não esperava por isso, que no caixa do mercado, a oportunidade da carreira profissional dela iria encontrar ela nesse momento. Hoje eu gostaria de saber como está essa menina, porque se com 17 anos ela teve essa visão e ela tinha essa postura, ela tinha essa vontade do bom atendimento, hoje essa menina não tenho noção do que ela está fazendo, mas ela deve ser CEO de uma grande empresa. Se lembra do nome dela? Eu já tô meio velhinho, já não consigo lembrar o nome. Eu gostaria de lembrar. Mas se você que estiver assistindo e talvez conhecer essa pessoa, era de Navegantes. Eu não tinha barba, era de São Francisco do Sul, São Francisco do Sul. E um insight para você, colaborador de supermercado que está assistindo, que é o nosso público. Pessoal, a gente vai falar bastante nesse episódio como atender bem, e o Diego vai dar umas dicas, vai dar alguns ensinamentos sobre isso, mas além de você fazer bem para você e fazer bem para a empresa em que você está trabalhando, você nunca sabe quem que você está atendendo. Então atenda muito bem, porque é algo em prol do teu futuro. As pessoas vão se lembrar de você no futuro e pode ter muitas oportunidades, podem passar pessoas que vão te dar oportunidades na tua carreira, na tua vida, você colaborador de supermercado. Aproveitando, o Diego, a gente está falando de pessoas boas, de clientes bons de lida, clientes que são cordiais e educados, mas a gente sabe que tem aquele cliente chato, aquele cliente pedra no sapato. E no final do episódio, o Diego vai dar algumas dicas para lidar com cliente chato. Tá? Fica até o final desse episódio que o Diego vai falar sobre o cliente chato. Então não perde essa oportunidade. E pessoal, falando em bom atendimento, eu quero agradecer ao nosso patrocinador Nova Atacadista de Araucária, no Paraná, o atacado que atende todo o estado do Paraná, todas
supermercados, redes de supermercados, com produtos de alto giro, oferecendo muita oportunidade, reposição rápida. E para você que quer fazer o encarte, que quer atender bem o seu cliente, a gente vai deixar o QR Code aqui na tela. Grandes redes de supermercado do Paraná, supermercados de bairro, muita gente está fazendo bons negócios com a Nova Atacadista. Se você ainda não tem a Nova Atacadista no seu portfólio de fornecedores, você está perdendo oportunidade, está perdendo dinheiro. Entre em contato com a Nova Atacadista, o atendimento dos rapazes é muito bom. Então a gente vai deixar o QR Code aí e vem fazer negócio com a Nova Atacadista e dá uma moral para a Nova Atacadista, que é o nosso patrocinador, que ajuda a fazer o Motiva Podcast e ajudar o povo do Paraná e do Brasil. Ô Diego, e na tua opinião, na tua experiência, o que pode ser feito e o que funciona para melhorar esse atendimento? Explica um pouco para nós. Treinamento e capacitação. Quanto que é investido de tempo? Quanto treinamento é dado para o pessoal do atendimento? Às vezes o supermercado contrata o funcionário, não dá um treinamento adequado, dá um treinamento ali de 1 ou 2 dias com outra operadora de caixa, só como operar o caixa e toca para frente. Ou mesma coisa com açougue ou padaria. Mas quanto realmente de tempo é dedicado a esse profissional para que ele atenda bem o cliente? Não um treinamento técnico, né, de como usar a máquina, mas sim um treinamento de como atender, de como seguir os padrões que a gente quer que seja exigido pela rede do mercado, né? O que, na tua opinião, que pode ser feito para melhorar esse atendimento que a gente vê atualmente? Treinamento. Treinamento e capacitação do time. Gastar energia nisso. Eu, por exemplo, quando era gerente de loja, eu gostava de chamar o treinamento de 1, 2, 3 e já. Eu ministrava treinamento para as operadoras de caixa, chamava de 1, 2, 3 e já, que é abordagem, quebra-gelo e finalização. Abordagem padrão. Bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor precisa do CPF na nota? O senhor quer o CPF na nota? A entonação, o jeito de falar já conta ponto. O bom dia, quando a gente dá bom dia, é aquilo que a gente conversou antes, né? O bom dia, então se eu vou dar um bom dia, que eu dê um bom dia com vontade, que eu use uma entonação legal, que eu realmente esteja desejando para aquela pessoa que ela tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Daí hoje dá para acrescentar, se eu preciso do CPF na nota, sim ou não. Daí, conforme vai passando a compra, usa algum artifício da loja, alguma promoção, algum festival que está tendo, para quebrar o gelo com o cliente, para ter alguma conversa enquanto está passando a compra, porque nada impede, enquanto a operadora está passando a compra, ela conversa alguma coisa com o cliente. Né? Então, geralmente o que melhor... uma pergunta para o cliente falar? Porque assim, a conversa consiste em pergunta e resposta. Então faça o cliente responder alguma coisa que vai gerar uma conexão. A senhora encontrou tudo que procurava? A senhora percebeu que temos uma tal promoção no açougue? Ou hoje é o dia do horto, a senhora não deu, eu vi que a senhora não pegou nada, deu uma passadinha lá, estava legal. Usa fatos da loja para quebrar o gelo com o cliente. E até aquela pergunta, né? Teve algum produto que você estava procurando e não encontrou? Que às vezes é um feedback com uma oportunidade de um produto que talvez ela venha procurar, ficou com dúvida de perguntar para alguém, não quis. Isso, não achou ninguém na loja de repente, e daí já anota, faça questão de anotar quando o cliente te responder, faça questão de anotar para já passar para o setor de compras. Geralmente você passa para o gerente passa para o setor de compras, mas mostre que realmente está dando importância, que não é uma pergunta por fazer. Tem que ser algo que faz sentido. Então perguntou, anotou, passa para o gerente e depois, se você lembrar do rosto do cliente, que são muitos, a gente sabe que é muito cliente que passa no supermercado, mas se você lembrar, na próxima vez que o cliente vir, tem uma resposta para dar para o cliente. Aquela batatinha ondulada que a senhora me pediu, está chegando tal dia. Então tem uma resposta para o cliente. E a finalização? A finalização é a coisa mais simples do mundo. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, muito obrigado, tenha uma segunda-feira, muito obrigado, tenha uma ótima semana, uma sexta-feira, muito obrigado e tenha um ótimo final de semana. A finalização é muito simples, mas... Despedir do cliente. Isso, despeça e deseje que ele saia dali mais feliz do que quando ele entrou. Porque eu acredito muito, se a gente diz para o cliente, obrigado e um bom final de semana, tu está desejando aquilo para a vida da pessoa. E então, pessoal, a dica muito boa que o Diego trouxe para a gente é o seguinte: treinamento para o operador de caixa, abordagem, quebra-gelo e finalização. Mas, Diego, a gente falou do operador de caixa. Como que a gente treina o operador de caixa? Tu deu um macete aí. Mas eu acredito que não é só o operador de caixa que entra em contato com as pessoas no supermercado. Todo mundo, desde a faxineira, passando pelo repositor, o fiscal, o açougueiro, o atendente da padaria. Como é que eu levo esse treinamento e essa cultura de atendimento para todo o time? Que eu acho que, no meu modo de ver,
atender bem dentro do supermercado, se essa for a proposta dele, tem que estar dentro da cultura da empresa. Como é que eu levo essa cultura para todos os colaboradores? Como é que eu faço? Através de treinamento para todos os setores. Você vai trabalhar em separado cada setor, mas é o atendimento. Treinamento. A padaria é um treinamento, o açougue é outro treinamento. O pessoal de loja também merece um treinamento, embora os repositores não tenham tanto contato com o cliente, mas volta e meia o cliente pede onde está um produto, pede alguma coisa e o repositor tem que estar pronto para responder. Então esse pessoal também precisa de um treinamento, pode ser um treinamento simples, mas também um treinamento de como tratar as pessoas e como atender o cliente. Entendi, bem bacana. Ô Diego, e na tua opinião, aquele repositor que acompanha o cliente até o corredor, onde está a mercadoria que ele pediu, ou ele mostra para o cliente onde está a mercadoria? Qual que é o jeito certo de fazer? É polêmico, porque às vezes o repositor está muito apurado, tem muita coisa para repor, e daí cada cliente que pede alguma coisa, ele tem que levar lá. Daí ele não consegue abastecer o corredor. Então o que o repositor faz? Ele aponta. E quando tem câmera na loja, ele procura não apontar para ninguém ver que ele apontou. Ele diz assim, é lá no corredor 5. Mas não adianta. Quando a gente fala em atendimento, o repositor tem que levar o cliente até onde está o produto. E ainda perguntar se o cliente precisa de mais algo. E se ele pediu o canudinho, por exemplo, o cliente pediu um canudinho de maionese. Aí ainda pergunta para ele se ele já escolheu as batatas lá no Hortifruti. Já faz a venda casada. É a cultura de atender bem. De atender bem. E eu vou falar um negócio aqui que às vezes a gente vê times de supermercado, gerências, treinando realmente o time. Cobrando o time da cordialidade, do bom atendimento com o cliente. Mas às vezes a cultura da empresa faz com que as pessoas internamente não se atendam bem. O pessoal do escritório às vezes não atende bem o pessoal da operação e vice-versa. Então, para o colaborador entender que ele tem que atender bem o cliente, ele precisa ser bem atendido na empresa. Ele precisa ser recebido com cordialidade. Comenta pra gente. E o funcionário, ele é um cliente também, né? Então, como que a gente quer que um funcionário trate bem nossos clientes se a gente não trata bem os funcionários? O gerente trata o repositor, o açougueiro, na base do coice, do chute, e espera que ele esteja motivado para atender bem os clientes. Não casa, a conta não fecha. Então tem que se criar um ambiente harmônico. A gente sabe que é um ambiente de pressão, onde tudo tem que ser feito muito rápido, senão não se dá conta da demanda. Mas mesmo assim tem que ser zelado pela cordialidade, pelo respeito, a educação, o ambiente saudável, né? E como é que faz esses treinamentos? Bota o pessoal numa sala, pratica? Como é que é? Como é que é o jeito de fazer? Sala de aula e instrutor de qualidade. Tem inúmeras empresas de consultoria hoje que dão treinamentos relacionados a atendimento. Eu mesmo recebi 1.500. Pessoal de consultoria aí que dá treinamento para supermercado, quiser patrocinar o podcast, tem vaga aí, tá? Pode mandar contato com a gente aí, chamar a gente no direct, tem vaga aí. Se a empresa for boa, que a gente achar que faz sentido, a gente vai indicar aqui no MotivaCast, tá? Inclusive, vamos convidar um dia para participar no episódio com a gente para falar sobre esse assunto focado no treinamento. Treinamento de colaboradores para supermercado. Mas é botar o pessoal sentadinho numa cadeira. E nada muito maçante. Não adianta você criar participei de treinamento com um manual de mais ou menos umas 100 páginas, algo maçante, daí colocar todo mundo na sala de aula por 1h30 e pensar que vai sair de lá, o pessoal dorme na metade do treinamento. Tem que ser algo bom e rápido. Eu digo que meia hora de treinamento é o suficiente para cada grupo. Se tu me permitir, eu vou incluir mais uma palavra nessas características do bom treinamento que tu falou. Tem que ser bom, rápido e simples. É um bom dia, é um sorriso, é como você está, é tudo bem. É simples, não é nada complexo atender bem o cliente. É olhar no olho, é sorriso, é se mostrar cordial, é se mostrar à disposição do cliente, simplicidade que vai tocar no coração do cliente. Para você que está acompanhando, é oportunidade. Diego, quais são os erros mais comuns dos colaboradores de supermercado, desde o gerente até o faxineiro, na hora de atender o cliente? O que você mais viu de errado? Você sabe que isso aqui está errado, que não dá certo. Comenta para nós, para a audiência. Achar que o cliente está atrapalhando alguma coisa.
Achar que o cliente tá atrapalhando. Eu percebo muito hoje que os funcionários do supermercado tratam o cliente como se ele estivesse atrapalhando o serviço deles. E não entendem que o serviço de quem está no supermercado é atender o cliente. Vou te dar um exemplo. Eu fui num açougue outro dia e a pessoa faltava 1h30 para fechar. Eu me preocupo, eu como trabalho no supermercado a vida toda, eu tenho uma agonia, minha esposa está de prova que eu tenho uma agonia gigante de chegar perto da hora de fechar no mercado. E se eu chegar perto da hora de fechar no mercado, eu tenho que sair antes de fechar. Mas isso é algo pessoal teu. Algo pessoal meu. Daí então eu tenho essa preocupação. Cheguei no supermercado 1h30 antes de fechar, e daí a pessoa estava lá dentro já lavando a serra, o pessoal da açougue já estava lavando a serra e tal, e daí eu fiquei ali na frente. Daí eu dei um batidinho no balcão, a pessoa me viu, eu fiz sinal, ela continuou fazendo e tal, e daí veio me atender com a cara muito feia, como se eu estivesse atrapalhando o serviço dela. E eu me senti mal com aquilo, mas será que eu estou perto da hora de fechar e não entendi? Eu até fiz questão de perguntar para ela que hora que fecha. Isso era 7h30, ela falou, não, fecha às 9h. Então temos um tempinho ainda. Mas ela me tratou com um jeito como eu estava atrapalhando o serviço dela de limpar o açougue. Imagina, o cliente é prioridade, o cliente em primeiro lugar. O cliente paga a conta. Da onde que vem o salário de cada um? É do bolso do cliente? Aquela história de que o patrão paga a conta, não é o cliente. Eu digo mais, né? Quem pagou meu salário a vida toda fui eu, atendendo bem o cliente que trouxe recurso para a empresa poder pagar meu salário. Então, o cliente é o cerne de tudo. E daí, e volto a dizer, ela me atendeu como se eu estivesse atrapalhando o trabalho dela, e o trabalho dela é justamente atender o cliente. Então, o que eu percebo nos supermercados é isso, é que as pessoas olham para o cliente e o cliente está atrapalhando o trabalho deles, quando o trabalho de todos é atender bem o cliente. Eu vejo muita, às vezes, rispidez, o básico, nem o bom dia, nem o boa noite, nem o básico, nem bom dia, senhor. Nem bom dia, nem boa noite. Eu tenho esse mesma impressão que você tem. Hoje a gente chega nos lugares e as pessoas não gostam mais das pessoas. As pessoas não querem mais atender bem. E eu não sei por que no supermercado está ficando pior, porque quando eu vou em alguma loja de roupa, alguma loja diferente, eu vejo ainda que as pessoas ainda têm aquele interesse de vender, interesse de atender bem. E no supermercado eu percebo que vem diminuindo isso. As pessoas, não sei se não gostam mais de trabalhar no supermercado. Eu sempre achei tão bom. Pessoal, e para aproveitar esse bate-papo sobre atendimento, como melhorar o atendimento do seu supermercado, a gente não pode deixar de dar um recado aí do nosso patrocinador, o pessoal do Carvão Corupá. O Carvão Corupá, ele atende o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná e está presente nas melhores redes de supermercado. É um carvão que atende todas as especificações exigidas pela legislação, empresa do lucro real, embalagem dupla, uma embalagem linda que vai se destacar no ponto de venda e você vai brilhar o seu açougue com Carvão Corupá. O cliente vai se sentir bem atendido, vai voltar e vai comprar novamente na sua loja por encontrar Carvão Corupá. Então, para você que está, aproveite e chama o pessoal do Carvão Corupá, que a gente vai deixar o contato aqui na tela, para você fazer ótimos negócios e ter essa marca de carvão aí no seu supermercado, para fazer o seu supermercado atender cada vez melhor o seu cliente. Diego, quando tu era gerente de loja, quando trabalhava na operação, acredito que muitos clientes viviam trazendo reclamações para você de alguma situação. E como você tratava essas reclamações com os clientes? Não, tanta reclamação quando eu era gerente de loja, não, porque minhas lojas eram boas. Não é assim também. Mas fora a brincadeira, eu transformava em oportunidade. Porque é a oportunidade de eu resolver o problema para o cliente e ele fidelizar e continuar sendo meu cliente. Porque se o cliente reclamou, é porque ele tem interesse de que seja resolvido o problema e quer continuar comprando com você, quer continuar voltando ao seu supermercado. Então, se o cliente que não reclama, ele não volta. Se acontecer alguma coisa de errado na loja, o cliente não reclamou, que ele não gostou, ele simplesmente não volta mais. Então, o cliente que reclama, você tem que dar atenção, porque ele quer que você resolva o problema para que ele continue sendo seu cliente. Realmente o cliente que não reclama não volta? Se eu não reclamar, eu não volto. Se eu não gostei de alguma coisa, eu vou te dar um exemplo. Fui numa concessionária, levar o carro para uma revisão, e trabalhei de lá o dia todo, tinha sala de espera, e daí eu aproveitei que estava lá para revisão e pedi para lavar o carro também. E lavaram o carro de alguma maneira que acabou arranhando, manchou a pintura, deu um negócio, um problema ali. E daí a menina veio e me mostrou e disse que o carro ficou assim por algum motivo, que o carro já estava, mas quando eu entreguei o carro não estava. E daí, como já era final de dia, eu não soube discutir, na hora me deixou triste, me deixou cabisbaixo, eu não soube discutir o assunto e não discuti o assunto.
Daí, no dia seguinte, fui olhar o carro no sol e vi que estava daquele jeito. E não reclamei, não vou reclamar. Eu simplesmente vou pagar em outro lugar um polimento e não vou voltar naquele lugar. Então, eu tenho essa teoria de que o cliente que não reclama, ele não volta. Diego, pergunta polêmica. Cliente sempre tem a razão? É polêmico. Ele tem razão do jeito dele, tem coisas que não podemos fazer. Vou dar um exemplo. Tem cliente que quer uma bandeja de danoninho, ela tem 8... Polêmico. É polêmico. Rolo de papel higiênico. O rolo de papel higiênico. O Celso O Celso Urso Manco, tomara que não esteja assistindo a gente. Não faz isso que dá processo. Pronto, vai levar processo. Mas brincadeira, a gente gosta de senhor, deputado. Mas é isso, ele... Na cabeça dele tem razão, mas nem tudo pode ser feito, porque, por exemplo, eu ia dar o exemplo do Danoninho. Ele tem a informação nutricional do produto, ele tem o código de barra para aqueles 8 gominhos, né? Os 8 potinhos. Então, quando tu quebra na metade, a outra metade não vai ter informação nutricional, a outra metade não vai ter o código de barra. O supermercado vai perder, não tem como vender aquilo. E o Procon também assiste o supermercado nesse ponto que não é necessário fazer, né? Tem algumas regras a serem seguidas, por exemplo, o Yakult tem um código unitário, código barra unitário. Então, quando o cliente pede que ele quer comprar uma unidade do Yakult, ele tem razão. Porque existe o código unitário do produto com informação nutricional e quando você obriga o cliente a levar apenas o packzinho ali com 6, é uma venda casada. Então, nesse ponto, ele tem razão. Mas no caso do Danoninho, ele não tem. Então se tiver código de barra no SKU, no item, o supermercado é obrigado a fracionar, vender unitário? Sim. Por lei? Por lei. E se não tem o produto exposto unitário na área de venda, o supermercado é obrigado a dividir o valor do pack, no caso do Yakult com 6, ou com 8, né? Acho que é com 8, é obrigado a dividir por 8 e vender naquele preço. Agora, se tem unitário... O supermercado pode colocar daí precificar com a margem necessária. Não precisa ser proporcional. Não precisa ser proporcional. Entendeu? Entendi. Baita macete aí pro pessoal ficar adequado com a legislação. Mas voltando ao ponto, é só sobre se o cliente tem sempre razão. Tu vê que são 2 casos parecidos e num ele tem razão e no outro não. Tudo vai da conversa com o cliente, tudo vai do atendimento. Perfeito. Então, Diego, eu aprendi... conversando contigo nesse podcast, que a gente tem que atender bem o cliente. Isso já é fato. Agora eu te pergunto, como criar mecanismo para medir e para poder entender se o meu time está atendendo bem esse cliente? No tempo que eu trabalhei no supermercado, era comum fazer a pesquisa manual. Um profissional um contratado da empresa, ou uma empresa terceirizada, fazer a pesquisa de satisfação no chão de loja. Rodar a loja, conversar com os clientes, fazer anotações, fazer a pesquisa. Hoje tenho visto muito que as empresas estão colocando os totens, onde pode ser avaliado, até os equipamentos são tablets que são colocados em determinados pontos da loja, onde o cliente pode avaliar como está o atendimento, pode também deixar sugestões. A velha caixinha de sugestão também? Velha caixinha de sugestão, formulário. Funciona? Então é a questão de... Não pode dar desculpa que não tem acesso à tecnologia. Você pode ir lá no papel de folha A4, como o Diego bem falou, fazer um formulário 4 por papel A4, destrincha, coloca na frente de caixa, coloca no açougue e deixa em uma caixinha para o cliente postar anônimo ali. Você vai coletar, vai ter em ouro naquelas informações. Tem ouro, é ouvir o cliente para atender melhor o cliente. Então, pessoal, falando de bom atendimento, a gente tem um baita parceiro aqui no MotivaCast, que é a 07 Uniformes Personalizados. Pessoal, para atender bem o cliente, o teu colaborador tem que estar bem uniformizado. Tem que ter um uniforme bonito, de qualidade e personalizado com a tua marca. Que o cliente chegou, botou o olho e viu que é teu e que tu atende bem, que veste bem o teu cliente, o teu funcionário e trata bem ele. Então, a gente indica no MotivaCast o pessoal da 07 Uniformes, que é um fornecedor de uniformes personalizados para supermercado. Pode chamar o vendedor aqui e veste a tua equipe, é um ótimo custo-benefício, entrega rápida. A melhor empresa de uniformes aí da região é a 07 Uniformes, a gente indica e deixa o contato para você vestir a sua equipe. Obrigado, pessoal da 07. Diegão, estamos se estendendo já pro final. A gente guardou pro final o melhor de tudo, né? Que é, primeiramente, a história do Diego Dinossauro. Mas antes de nós tocar nesse assunto, né? Como lidar com clientes chatos, Diego? O que deve ser feito? Eu não acredito em cliente chato, eu acredito em cliente exigente, né? Tem uns que são exigentes um pouco demais, né? Quase beirando, né? Mas
Mas a gente tem que tratar. Quando a gente fala em cliente, a gente fala em dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. O dono precisa, né? Todos precisamos. O dono da empresa precisa do dinheiro, o funcionário precisa do dinheiro. Então não existe cliente chato, existe cliente exigente. E o que a gente quer é o que está no bolso do cliente. Sempre brinquei com o meu pessoal, quando a gente olha para o cliente, tu tem que olhar para ele e pensar assim, numa nota de 100 gigante. Uma cédula. Uma cédula de 100 gigante. Agora é de 200. Agora é de 200. Ou tu olha para ele e tu pensa assim, cara, graças a esse cara aí que eu vou comer uma pizza hoje à noite. Eu gosto muito de pizza. Uhum. Então tu olha para o cliente e tu mentaliza alguma coisa que tu gosta. Ali tu já dá uma melhorada, porque a gente sabe, tem cliente que é um pouco mais ríspido, um pouco mais chato, mas o que eu quero? O que está no bolso dele. Eu quero que ele continue voltando, deixando dinheiro no caixa do nosso supermercado. Eu cheguei à conclusão que minha esposa ela me vê como um cartão de crédito com esse assunto. Pode ser. Tu tem alguma história de algum cliente chato que tu atendeu na tua vida aí que tu... Com certeza. Não. Marca no coração? Não, cliente chato não. Eu tenho uma história legal, lá de 2013. Teve um cliente uma vez que ele queria que abrisse um pacote de sabão em barra IP. E o sabão em barra IP ele vinha com 5 barrinhas dentro do pacote. E ele queria, só que tinha acabado o unitário, que a empresa também vendia o unitário. E ele foi lá e abriu um pacote daquele, rasgou e que chegou no caixa e queria pagar aquele sabão. Igual o caso do Celso Russomano lá com papel higiênico. Era papel toalha. E abriu 2 papel toalha. Só que depois que tu abriu a embalagem, tu não tem mais o código de barra, tu não tem como vender aquele produto para outro cliente. Naquela época tinha que ter o cadastro do produto, não tinha como vender. Aí o cliente reclamou, estava reclamando no caixa, que a caixa não queria passar para ele, mas não tinha como cobrar por fora, porque tudo que tu cobra no caixa tem que ser registrado. Tu digita o código ou tu passa o código no leitor de barras e é registrado o valor que deu no caixa ali, no PDV, você vai cobrar. Não tinha como cobrar do cliente. E daí o cliente brigando e tal, já querendo perder a paciência. Daí já tinha chamado o patrão para falar com ele também. Daí o patrão que trabalhava, era frequente na loja. Daí com aquela situação ele disse, Diego, vai lá e resolve para mim. Dá algum jeitinho, vamos passar esse sabão pro homem, que senão a gente vai perder o cliente e vai perder o amigo. Aí eu disse, deixa comigo então. Peguei o sabão, fui lá e dei o sabão de brinde para aquele cliente. Daí o nome do cliente era Henrique, seu Henrique. Daí o José, que era o patrão, já tinha me dado o nome dele, disse, seu Henrique, infelizmente eu não tenho como vender unitário pro senhor, não tenho o que fazer, e também não vou poder vender essa unidade aqui que o senhor rasgou, porque eu não posso vender para outro cliente dessa maneira, não vou conseguir vender. Então foi o seguinte, hoje eu vou bonificar esse produto para o senhor. Como o senhor é um cliente fiel da loja, um cliente que está sempre com a gente, falei com o dono da empresa, o diretor, ele decidiu que a gente vai bonificar esse produto para o senhor. Não, mas eu não quero nada de graça, eu não posso ficar com esse produto. É pelo relacionamento que nós temos com o senhor e que queremos continuar tendo. Que seja duradouro. Que seja duradouro, que a gente vai continuar. E daí ele ficou meio ressabiado comigo e tal. Ele aceitou o presente, mas meio atravessado. Ele ficou com vergonha do que ele tinha feito, resumindo. Não, ele achou que eu tava tirando uma onda com a cara dele mesmo. Ele achou... E tava. Não tava. A gente deu a bonificação, porque a gente não ia ter como aproveitar o produto mesmo. Então, e era um bom cliente, um cliente que tava... A gente comprava bastante. Comprava bastante, tava sempre na loja, um cara muito educado, cortês. Talvez ele tava num dia ruim. Tava num dia que... E ele queria o sabão. A gente bonificou para ele, daí na próxima vez que ele veio na loja eu fiz questão de ir lá apertar a mão dele, de cumprimentar ele, boa tarde, seu Henrique, tudo bem? Como é que o senhor está hoje? Ele me cumprimentou, mas ainda é ressabiado comigo. Hoje eu tô bem. Mas ele é ressabiado, esse rapaz, ele não tinha entendido se a gente tinha feito realmente porque a gente queria bonificar, ele queria manter a relação, ou porque tinha sido mesmo de birra. Não, a gente fez porque a gente queria a relação. Daí na outra vez que ele veio no supermercado, fiz questão de ir lá cumprimentar ele de novo. Ele disse, a gente tá com uma promoção legal lá no nosso, eu não lembro qual promoção que tinha no dia. Temos lá o Hortifruti também, era uma terça-feira, tá rodando a nossa terça-feira do Horti e tal. Traduzindo, nas próximas visitas o cliente virou um super amigo meu, ele não conseguia ir na loja sem falar comigo. Transformado limão uma limonada, na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Eu fiz um amigo. Fez um amigo, vendeu lenço em vez de chorar, né? Essa acho que é a dica que fica, né, Diego? É isso. E eu vou dizer mais, aquele cliente que é chato, muitas vezes ele se torna um dos seus melhores clientes e ele vai te indicar e ele vai fazer a sua propaganda para os demais. Eu já discordo do Diego, tá? Tem cliente chato sim, tem chato com exclamação no final, tá? Diego, obrigado por ter participado desse episódio. Aprendemos muito com você, tá? Com todas as tuas experiências. Mas a gente chegou no final e o pessoal tá curioso.
E agora o Ronaldo vai puxar a frente e vai contar pra nós o porquê que é Diego Dinossauro. Não, é só ele que chama de Diego Dinossauro. Todos Não nós. é tu e ele. Diego. Eu posso contar ou tu quer contar, Diego? Não tem história pra contar, é só porque eu não atualizo as redes sociais, não mexo com Instagram, Facebook, Conta, não quero... o Mr. Chat GPT ali acha que eu tenho que mexer só com o Chat GPT e eu não quero mexer com isso aí. Eu sou dinossauro porque eu não quero mexer com tecnologia de IA. A IA vai dominar o mundo, e vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. É o seguinte, eu vou contar pra vocês, pessoal. Vou contar brevemente. Certo dia, a gente trabalhando junto, eu perguntei, ô Diego, faz uma planilha que mostra a relação disso com aquilo, tal, puxa na planilha dinâmica, na tabela dinâmica. Ele olhou com uma cara, assim pra mim, eu não sei fazer isso, tá, e não quer aprender a fazer? E eu fiquei bravo com ele, esbravejei, mas tu é um dinossauro mesmo, não quer saber de aprender tecnologia, tu é um dinossauro. E a partir daquele momento a gente chama ele carinhosamente de Diego Dinossauro. E a gente quer dizer que as pessoas, não é porque as pessoas não lidam com tecnologia ou com outras coisas, que elas não têm muito conhecimento para agregar. Hoje o Diego mostrou nesse episódio que ele tem muito conhecimento para agregar e que a gente tem muito para aprender aí com os dinossauros que a gente traz no coração aí, né, ao longo da vida. Diego, suas palavras finais para esse episódio. Eu não sou dinossauro, sou jovem e obrigado pela companhia da tarde, que foi maravilhosa. Foi agradável. Gente, esse foi mais um episódio do MotivaCast. Acompanha a gente, curte, compartilha, que a gente vai continuar cada vez criando mais conteúdo. Um abraço. Valeu, galera motivada. Obrigado por acompanhar. Curte, comenta, compartilha e manda pra todo mundo. Um grande abraço. Valeu!